Fala meu querido, fala minha querida, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas, seja muito bem-vindo ao Dupla Economia. Nesse vídeo eu quero falar de dois fundos imobiliários específicos da mesma gestora, é o VSLH11 e o TORD11, fundos aí que estão extremamente descontados, estão passando por momentos difíceis. Vou trazer o relatório gerencial também e no site Tasa Invest mostrar os indicadores que parecem interessantes, mas se olhar por outro lado, você vai falar, pô, é muito arriscado. Vem comigo para mais detalhes logo após a vinheta. Lembrando, nenhum conteúdo deste vídeo é recomendação de investimentos e eu peço que nos ajude a superar a marca de 2.000 inscritos. Então eu estou aqui no Status Invest trazendo o VLSH e o TORD11. Vou te mostrar os pequenos indicadores aqui interessantes. Dividend yield altíssimo, olha só, nos últimos 12 meses. Quase 18%, hein? 17,46%. Pagou aí R$ 1,30 no ano, né? Nos últimos 12 meses, por cota. Você pode olhar, por exemplo, o valor patrimonial, R$ 10,42. Hoje o fundo na casa dos R$ 7,00. Olha o PVP aqui, o desconto. Lembrando, um valor justo, abaixo de 1, desconto. Então está em 0,72, hein? Quase 30% de desconto. Pagou o último rendimento aqui, olha só. Na cotação base de 9, no dia que eu estou gravando aqui, em fevereiro, a cotação já está mais barato. Pagou 7 centavos. Uma liquidez aqui, ó, de quase R$ 1 milhão. E o outro fundo é o TORD11, olha só. Valor atual do fundo, R$ 5,84. Olha o dividend yield dele também. Quase 17%, altíssimo. Pagou aí quase R$ 1 por cota nos últimos 12 meses. São números que chamam a atenção, porque olha o valor patrimonial dele, R$ 14,00. E olha o PVP, mais de 50% de desconto. Tem uma liquidez um pouco menor aqui de R$ 500 mil. Só que pagou de dividendos, olha só, 4 centavos por cota, dia 13 de 1 de janeiro. O que eu consigo ver com esses indicadores? Olha só, fundo descontado, muito descontado, 30, mais de 50% no TORD11. Você vai ver lá, olha, dividendo altíssimo, 16, 17%. Chama muita atenção. O valor de acesso tá barato, R$ 5,00, R$ 7,00. O investidor quer, opa, olha que legal, vou adquirir esse fundo. Só que aí a gente vai olhar para o balanço e vai ver que tem alguns problemas. Primeiro, o relatório gerencial aqui, ó, do Versalhes, que é esse fundo de papel. E aí a gente vai ler o seguinte, olha só. Olha o que diz aqui, ó. Em dezembro, todas as operações do fundo encontram-se adimplentes perante a totalidade de suas obrigações. Apesar disso, a equipe de gestão deliberou pela redução antecipada, ó. A gestão deliberou pela redução antecipada da distribuição de resultado contábil acumulado. Isso que chama atenção aqui? Resultado contábil. Eles estavam antecipando um valor futuro que eles não tinham certeza se eles teriam. Tem esse valor, mas não é resultado caixa. Quando a gente pega o resultado caixa da companhia, é o dinheiro que entrou de fato no fundo imobiliário. Quando se utiliza o resultado contábil, é um valor futuro, que pode vir ou não. E aí a gente vai olhar para o TORD11 e está dizendo a mesma coisa. Olha aqui, ó. Em dezembro, todas as operações do fundo encontram-se adimplentes perante a totalidade de suas obrigações. Ok, né? Estão adimplentes? Ok. Só que diz a mesma coisa, ó. Apesar disso, a equipe da gestão deliberou pela redução da antecipação da distribuição de resultados contábeis acumulados. Tal decisão reflete a necessidade pontual de manutenção da reserva do lucro de caixa acumulada para mitigar riscos de sua não reposição via resultado caixa positivo futuro. Então, o fundo, assim como o TORD, estava antecipando resultados futuros. Só que esses números não vieram, esses valores não vieram de fato para o caixa, não vieram de fato o resultado caixa real. E aí eles estão cortando essa antecipação. E aí reduziu o pagamento de dividendos e pode ser que futuramente reduza mais ainda ou um mês ou outro venha a não pagar. Então, esse texto aqui chama a atenção justamente para isso. Estou interessado nesse fundo de papel. Estou interessado nesse outro fundo de desenvolvimento que é o TORD. Né? Cada um com as suas características, mas traz essa informação importante aí da gestão do fundo, que é sempre bom ficar de olho.
E agora, aqui no Versalhes, eu vou trazer para você o resultado consolidado de 2022. A gente vai ver aqui ó, o resultado caixa, distribuição caixa, reserva de lucro acumulado. Então, olha aqui o resultado, ó. Resultado do caixa em 1.000, certo? 26 mil. Só que a distribuição do caixa neste ano foi maior. Ele pagou mais do que deveria. E aí a gente tem aqui ó, essa reserva de lucro caixa de 13 mil e uma reserva acumulada negativa de 22 mil. Está no vermelho. Então é um fundo, pelo que eu entendi olhando aqui para esse resultado final de 2022, é um fundo que está no vermelho, está passando por uma situação complicada, então tem que ficar de olho. Né? De repente, é não comprar esse tipo de fundo, ou quem tem, repensar se quer ficar com ele, ou se pretende, né, reduzir o preço médio, mas aqui nunca é uma recomendação de compra. Porque se a gente olhar aqui para o resultado contábil, pessoal, é diferente do resultado caixa. O resultado contábil é valor futuro que pode vir. E aí ele está positivo. Olha aqui na reserva acumulada. Positiva, ó. 18 mil. Então está positiva. Só que, de fato, no caixa está negativo. Então o fundo aí precisa fazer, de alguma forma, readministrar essa situação. E um dos motivos é realmente cortar aí o pagamento de dividendos, reduzindo eles e, quem sabe, futuramente até parando de pagar. Pode acontecer. E aí a gente pode olhar, por exemplo, aqui no Versalhes, olhando a carteira dele, olha só. 83% é CRI, depois tem fundos imobiliários e tem 6% de caixa. Interessante, aí tem um caixa aí de 6%. Por setor, ó, 65% hotelaria. Lembrando, pessoal, quando a gente pensa em hotelaria, é o setor mais afetado quando você tem crise financeira, recessão econômica. Quando eu vou pagar a conta ali, de repente é a hotelaria que eu deixo de lado. Aí tem residencial, comercial e lazer, e aqui a distribuição geográfica. Outros detalhes que a gente pode ver aqui, ó, é a classe dos CRIs. O sênior, muito melhor, depois a gente vai ver no TORD, que ele é muito mais arriscado. Então, ó, o subordinado aqui, que é a última a pagar, é 37%, e o sênior é 59%. Então, a gente tem aqui, no sentido de papel, mais interessante que o TORD, um pouco menos arriscado. E se a gente olhar para os CRIs deste fundo, nós vamos ver que ele está com rating já no vermelho. É um indicativo interessante, né? Então o verde está saudável, o amarelo precisa de atenção e o vermelho tem que fazer alguma coisa. E a gente vê que tem muito no vermelho aqui. Se você abrir o relatório e lá no final, ele vai explicar o que é cada um destes pontos. Voltando agora para o relatório do TORD 11, lembrando o que eu li, né, que eles querem mitigar risco de não reposição via resultado de caixa positivo no futuro, por isso que eles estão cortando, né, eles estavam distribuindo aí resultado contábil e não resultado de caixa, e agora eles não vão mais fazer isso. O que eu quero chamar a atenção aqui no TORD também, se a gente olhar o resultado de caixa, a distribuição de caixa, reserva de lucro acumulado, nós vamos verificar o seguinte, olha só, resultado caixa, 27 mil. Olha quanto no resultado acumulado, né, aqui na consolidação de 2022. Distribuição do caixa, ó, 35 mil. Então, tá negativo. Reserva de lucro. Se a gente fazer a conta aqui, nós vamos descobrir que aqui é o quanto está faltando e aqui é o quanto que está faltando acumulado. Então, tem essa reserva de lucro caixa acumulado negativa em 15 mil. E aqui é a carteira do fundo, ó, por tipo de ativo. Então, tem CRI, tem FI, tem Equity. Equity é o projeto do começo ao fim, depois se vende para retornar o dinheiro. E o caixa, se a gente verificar aqui, ó, quase nada em caixa, diferente ali do VSLH 11. O setor, ó, hotelaria, quase 79%. Como eu falei, eu vou pensar em hotelaria, é um dos setores mais afetados. Pensando, o que eu deixo de pagar, não é? Porque o Tordesilhas, o TORD, trabalha com desenvolvimento de projetos, vendendo imóveis, vendendo propriedades, e aí pode ocorrer muito distrato. E aqui é o que performa e o que não performa. Ó. Mais de 53% não performa, não paga. E aqui os CRIs do TORD 11, a gente vai verificar, olha o subordinado, que é o último a receber, o mais arriscado. Quase 88%, o sênior é o melhor, mas não chega a 10%. É muito mais arriscado o TORD 11,
principalmente porque é um fundo de desenvolvimento, que é desenvolver todo o projeto, toda a equity, para depois vender e esse dinheiro retornar. E aí a gente pode verificar aqui os CRIs que esse fundo tem, e a gente vai ver o rating dele também, olha só. Verde, mas olha quantos tem em vermelho, 1, 2, 3, 4. Você vai encontrar mais detalhes, e aí eu quero trazer para vocês o portfólio de... Cadê? Aqui, ó. Que são aqui as equities, que é onde estão os problemas grandes aqui do fundo que a gente precisa verificar. Olha só, novembro de 2022, a gente também tem o resultado acumulado. Índice de inadimplência, quase 50%. Taxa de distrato, 72%. Em novembro, hein? De cada 10, 7 devolvia. No caso aqui do Cauana, o Cavana. Nós temos aqui uma Caira. Índice de inadimplência, 51%. Está no amarelo. Ondas Praia Resort. Índice de inadimplência, 31%. Lógico, tem o resultado acumulado, a gente vai ver aqui, ó. 3,6%. É pouquinho. Mas novembro foi muito forte. Taxa de distrato aqui, 2%, quase 3%. Resort do Lago, olha o Resort do Lago. Índice de inadimplência, 55%, tá alto. E olha a taxa de distrato, 300%. Então, olhando para esses dois relatórios, dá para verificar por que esses fundos estão sofrendo tanto com a valorização da cota. Não é só o momento atual, né, dos fundos imobiliários que estão no momento de baixa, a economia precisa ainda estar devagar, a economia, tem outros problemas, né, resolvidos, de repente o Brasil entra numa recessão, mas tem essas questões dentro do próprio fundo que foi pagar resultado acumulável contábil e não resultado de caixa. É sempre bom ficar de olho, e isso me ajudou, me despertou de certa forma a entender melhor estes tipos de fundo, pensando aí em desenvolvimento e papel, então eu aprendi um pouco mais com cada um deles e quis aqui compartilhar com vocês. Talvez você já tenha visto em outro canal, mas eu achei interessante compartilhar aqui com o pessoal do canal aqui Dupla Economia. Espero que você tenha gostado, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.